Eu, quando ela foi nomeada para Presidente da Sonangol, também não concordei. Veementemente discordei e fiz de tudo para tentar impedir. Por quê? Porque não achava que fizesse sentido uma empresária tão válida no setor privado, a maior empregadora do setor privado, estar a ser desperdiçada para ir gerir apenas a Sonangol, porque ela ficava depois proibida ou impedida de estar nas outras empresas. Achava que se calhar fizesse mais sentido estar no Conselho da República, na área empresarial, e poder aconselhar o Presidente da República, poder assessorar o Presidente da República, poder reunir diretamente com o Presidente da República, o anterior e o atual, e ajudar o Presidente, como eu sei, por exemplo, nos Estados Unidos da América, por exemplo, o Presidente da GE certamente que reúne, tem acesso ao Presidente da República, é a maior empresa do país. Como cá em Portugal, tenho certeza absoluta que os presidentes das maiores empresas de Portugal têm acesso ao Ministro da Economia, ao Primeiro-Ministro, para irem expor ou para poderem dar parecer sobre temas importantes da economia. Não era por falta de competência, pelo contrário. É porque já temos tão poucos empresários capazes de gerar os empregos que aquela empresária gerava. Para que é que havia de estar aí para o setor público? Era muito mais fácil nomear esta grande empresária, consultora do Presidente do Conselho de Administração. E o Presidente da República dizer, Sr. Presidente do Conselho de Administração, o senhor vai ouvir os pareceres da senhora empresária porque é uma pessoa muito experiente e se o Sr. Presidente não estiver a ouvi-la, por favor, escreva para mim que nós vamos conversar porque é muito válido o seu aporte. E se calhar não chamar só uma, podia chamar... também não sei se temos muitos daquela dimensão. E vamos ser realistas. Em termos de performance, a Unitel é uma empresa muito mais transparente e muito mais bem gerida do que a Sonangol. Tal como é a ZAP, tal como é o Candando, tal como é o Banco PIC. Portanto, do ponto de vista da capacidade de gestão, não há aqui dúvida nenhuma que era uma das melhores apostas a fazer. Mas do ponto de vista do interesse nacional, eu acho que não fazia sentido. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu temo que, depois desta entrevista, possa chegar a Luanda, não ser instaurado um processo disciplinar dentro do partido e ser expulsa do Comitê Central, por exemplo. E seria muito conveniente, porque, de acordo com a cultura do MPLA, os candidatos, os únicos que podem ser candidatos à presidência do partido, são os membros do Bureau Político e os membros do Comitê Central. Não são os únicos, porque nos estatutos que foram alterados está plasmado que qualquer militante pode ser. Mas nós todos sabemos que ser membro do Comitê Central faz muita diferença. Ser deputado faz muita diferença. E algumas pessoas acham, eventualmente, ou imaginam, que eu seja uma pessoa muito interventiva e gosto muito de emitir opiniões porque possa eventualmente ter algum tipo de ambição política. Por um lado, me tentaram durante muito tempo desvalorizar, desacreditar. Tentaram criar alguns, com mãos invisíveis, campanhas de assassínio de caráter, tentando mostrar-me como uma pessoa maluca, uma pessoa emocionalmente, como é que eu ia dizer, instável, desequilibrada. É uma cultura. Eu não vou julgar ninguém, não vou apontar o dedo a ninguém, mas posso dizer que se José Eduardo dos Santos saiu do poder, fez questão de, pelo seu próprio pé sair, fazer a transição, foi porque ele quis deixar como o seu maior legado a democracia plena, irreversível, o Estado democrático de direito ideal, ou pelo menos a caminhar para tal. E como filha, agora digo eu sinto que é este o legado ao que eu me tenho que agarrar, à par do da paz, e lutar por ele. Esteja onde estiver. Eu acho que eu posso ser mais útil no setor privado e posso ser mais útil na sociedade civil. Mas é como em tudo. As pessoas que foram, em 1961, pegarem katanas, ninguém quer pegar uma katana e correr o risco de ser morto por um canhão. Quando as pessoas não têm mais nada a perder, as pessoas lançam-se para a frente. Eu, por acaso, não sonho em ser Presidente da República, mas sonhasse porque as pessoas me têm que olhar com ar de piada.
Mas o senhor que foi agora nomeado para governador de Luanda e o ministro Adão de Almeida, que tem a mesma idade que eu, já são vistos como potenciais candidatos. E por que eu tenho que ser uma piada? Eu não estou a dizer que queira ou que vá ser. Mas, enquanto for uma realidade que uma mulher seja posta em causa desta maneira, eu vou continuar a lutar para que o meu país seja um país onde a minha filha não tenha que viver coisas que eu vivi e que a minha mãe viveu pior e que a minha avó então nem se fala. Vou ser muito sincera, eu não idealizei para mim uma carreira política. Aliás, eu não vejo a política como uma carreira, a política é uma circunstância. E o maior erro dos políticos angolanos é que muitos deles, sobretudo das gerações mais velhas, não tiveram outras oportunidades senão a política, porque infelizmente muitos foram empurrados para a luta de libertação armada. E fora isso, só sabiam fazer política porque era a luta de libertação armada e o MPLA. E muitos não se formaram, não se profissionalizaram em mais nada. Então tornaram-se políticos profissionais. E são estes que têm receio que esta competitividade, esta meritocracia, os venha retirar valor. E vão manipulando e gerindo as circunstâncias de acordo com o seu interesse. Falar das relações entre os povos. Prefiro abster um bocado das relações entre os políticos e falar das relações entre os povos. Não justificar aquilo que disse o deputado David Mendes, mas, como eu sou uma pessoa extremamente empática, eu procuro perceber as causas, ou a razão, ou o motivo, pudesse levar alguém a dizer o que disse. E eu, por acaso, vinha no carro a caminho daqui, a pensar justamente na relação entre angolanos e portugueses, entre a maneira como os angolanos são tratados em Portugal e os portugueses são tratados em Angola. E vou citar apenas um facto. Eu, hoje, antes de ir para aqui, fui para um shopping almoçar. E todas as pessoas que eu via, que eram africanas, que estavam nesse shopping a trabalhar, estavam a servir à mesa, estavam nas cozinhas, algumas com um aspecto um bocadinho mais... estavam a dobrar roupa nas lojas. Eu, quando chego a Angola e vou para um shopping, os portugueses que eu vejo são os donos das lojas. São os membros do Conselho de Administração do shopping. Quando vou para um banco em Portugal, eu nunca vi nenhum negro. Eu nunca fui atendida por nenhum negro. Em nenhum banco em Portugal. Nunca vi, em nenhum balcão. O único que conheci que chegou a diretor de um banco foi o Álvaro Sobrinho. E que foi um milagre. Mas lá está, o Álvaro Sobrinho, ao contrário do que muitos portugueses dizem, era um rapaz de uma família abastada luandense que eu conheci e almoçou. Eu vou à Inglaterra, eu vou a um banco e eu sou atendida por pessoas, por uma senhora de burca toda preta, sou atendida por uma pessoa negra, sou atendida por uma pessoa loura. Vou a todo lado e vejo mayors, que são os presidentes de Câmara, negros, lordes, vejo tudo. Vou para Angola, vejo brancos a todos os níveis. Quer dizer, curiosamente, na camada mais baixa, quando se vai para um bairro recôndito onde não há nada, não se vê brancos. Não se vê. Só estiver lá a vender alguma coisa. Ou fazer solidariedade, a ir ajudar as pessoas. Ou o padre. Portanto, eu convidaria os portugueses todos a refletirem, a porem a mão no coração e a refletirem sobre a maneira, sobre o espaço que é dado aos afrodescendentes e aos africanos em Portugal. E, inclusive, a solidarizo-me e fico mais triste pelos portugueses que são afrodescendentes. Porque eu, por acaso, até me casei com um português e os meus filhos são portugueses, são afrodescendentes. E eu fico muito feliz de ele ter casado com uma angolana, porque eles, em Angola, têm um tratamento igual a toda a gente e vão ter as mesmas oportunidades de toda a gente. Mas temo que eles tenham que ter um futuro em Portugal. Temo. Não posso ir eu apontar o dedo, porque eu acho que é lançar a reflexão. Para que os angolanos perguntem, para que os moçambicanos, para que todos os lusófonos, já que nós queremos uma lusofonia forte, mas é PLP forte, se perguntem, até os brasileiros, porquê que quando se vai à África e se vê um português em qualquer situação, ele está numa situação de vantagem ou de igualdade, na pior das hipóteses, e porquê que quando se vem a Portugal e se vê um africano, ele está sempre numa posição de desvantagem. Obviamente que eu não estou em Portugal para criticar os portugueses. E não digo que em Angola não haja racismo. Que há.
Mas em Angola, quiçá o que haja, é um ressentimento e uma tristeza por parte dos angolanos, justamente por esta desigualdade, que faz com que os pobres portugueses que lá estão e que até estão de coração aberto e de boa fé, paguem por tabela por este desequilíbrio. E o que eventualmente terá levado o meu colega David Mendes a ter aquela infeliz intervenção, mas que pode ser uma reação há tantos anos de tamanha constatação. Não sabemos quando ele vem cá de férias o que é que lhe acontece, o que é que acontece aos filhos, por exemplo. A mim já me aconteceu. Também não podemos dizer que Portugal não seja um país extremamente acolhedor, onde as pessoas se sentem, de facto, muito bem. Mas eu acho que há que refletir. E outra coisa que eu também vinha a pensar, eu pensei, mas não é uma questão de racismo. É uma questão de preconceito e de ignorância. Olha, eu não posso afirmar isso, porque se afirmar isto, se calhar saio daqui e sou processada pelo Presidente da República por difamação. E eu não quero ser um segundo Rafael Marques. Eu falo como angolano, eu creio que não era a transição que nenhum dos angolanos esperava. Para mim a transição era uma festa, era um momento ímpar e havia ali uma transição extremamente pacífica e sem contradições. Entretanto, pelas declarações do ex-presidente e do atual presidente, há uma contradição pública que não é desejável para nenhum partido político. Nós não queremos novos Rafaéis Marques. Não queremos novos heróis. Não queremos novos presos políticos. E gostava de pedir que todos se abstivessem da tentação de manipular ou tentar manipular os órgãos do Estado usando qualquer tipo de influência. Eu acho que Angola perderia, se não enverdar por aí, irá estar a perder uma grande oportunidade de fazer um restart. Mas restart não significa que se vai perdoar incondicionalmente os erros todos que aconteceram para trás e as pessoas que cometeram uma série de erros que afetaram todos. Não. Apenas priorizar o que é de facto importante. Há mais angolanos a passar fome do que havia há 2 anos atrás, do que havia há 1 ano atrás, do que havia há 3 anos atrás. Vamos nos focar nestas pessoas. E se o slogan proposto por José Eduardo dos Santos, e muito bem, corrigir o que está mal e melhorar o que está bem e corrigir o que está mal, foi o slogan escolhido, o corrigir o que está mal também passa por deixarmos de vivermos num Estado em que a única pessoa que pode ter opinião é o Presidente da República, que é a única pessoa que pode aparecer, brilhar e ser aplaudido é o Presidente da República. Numa democracia, num país, há vários atores em várias áreas. Não é preciso ir muito longe, basta viajar a vizinha Namíbia ou a África do Sul. Mesmo em Angola, nós temos pessoas influentes de todos os quadrantes. E tem que haver uma nova geração de políticos. E alguns mais velhos que existem e que são ponderados e que são pela conciliação. Que diga, desculpem, mas não foi esta Angola que todos sonhamos. A Angola que todos sonhamos. Que José Eduardo dos Santos, apesar de ser odiado por muitos, mas que é amado por muitos mais, construiu connosco, é uma Angola do diálogo, da conciliação, do perdão e da reflexão e da projeção do futuro. Porque José Eduardo dos Santos, e ele não me disse isto é a minha leitura, projetou Angola para 200 anos para a frente. Em 2017, justamente para que pudesse ser lembrado como um bom patriota e um democrata, alguém que queria deixar uma Angola democrática, não se volta a candidatar. Faz uma transição de poder, porque queria em vida ver a consolidação e a consagração dessa democracia que hoje em dia é irrefutável. E está na hora dos angolanos entenderem que José Eduardo dos Santos fez questão que a democracia angolana fosse irreversível ao dar o passo que deu. E todos nós temos que aproveitar, saber honrar, tal como honramos a paz efetiva, o calar das armas. Acho que devemos saber honrar esse exemplo
único em África. Porque Nelson Mandela foi um grande homem. É o maior de toda a história da África. Mas Nelson Mandela não se libertou sozinho da cadeia. José Eduardo dos Santos jogou um grande papel. Sacrificou a sua vida. Não teve vida própria dos 37 anos de idade até hoje. Para que Angola e os angolanos chegassem onde estamos todos. Para que o mundo pudesse olhar para Angola como um caso de estudo. E então agora vamos aceitar que por conveniência política, porque política é conveniência, por bajulação, por adulação, por incompreensão dos tempos ou incapacidade de leitura da história, se continuem a cometer os mesmos erros. Agora, enquanto filha de um homem que deixou um legado, cujo nome eu hei de carregar o resto dos meus dias e passar para as gerações vindouras. José Eduardo dos Santos, que foi um homem que entrou para o poder em Angola, escolhido, porque ele não se candidatou, nem pediu. Pelo contrário, e quem o conhece sabe que até foi contrariado. E que aguentou o país. Primeira coisa que fez foi abolir a pena de morte. Justamente, que eu dizia que em 79 o Presidente tinha poder discricionário. A primeira coisa que ele fez foi ter querido deixar de ter poder discricionário para mandar matar as pessoas. Aboliu a pena de morte.